Fala galera, bom? Renato Mafra, professor de informática, junto com vocês aqui e obviamente tratando do tópico 3 como colocamos no bloco passado, muita informação legal e informação obviamente importante que nos ajudará a pontuar na nossa prova. Vamos para a tela, sem enrolar, falando de mais informações. Na questão passada, no bloco passado, a última questão, tratamos do termo URL. O CESP gosta, era uma questão da Polícia Federal 2018. Essa é mais antiga, mas para você ter uma base, repito, da última década do CESP, sempre tratando as mais novas, mas quando não, nos embasando em questões até, repito, 2010, para trazer essa estrutura. CESP diz com relação à internet e intranet, julguem os itens a seguir. Na URL, http://www.nb.br, a sequência de caracteres HTTP indica um protocolo de comunicação usado para sistemas de informação de hipermídia, distribuídos e colaborativos. Esse protocolo é utilizado na World Wide Web. Sigla para World Wide Web, www ou simplesmente a web. A estrutura arquitetônica, a teia de informações, como ele disse aqui, sistema de informação hipermídia distribuído e colaborativo. Nada mais é do que a própria web. Está certíssima a informação. Lembra que www na sigla é facultativo. Aqui você pode colocar outra coisa no lugar e, se configurado corretamente no servidor DNS, será resolvido o nome sem dificuldade, tá? Mas, se você considerar essa estrutura para o nome separadamente, em maiúsculo, www ou web, ele não está falando da sigla www da URL, ele está falando do serviço. Que serviço é esse, Mafra? Ué, o serviço mais popular da internet. E que serviço popular é esse? O serviço de navegação. Quer serviço mais popular do que o serviço de navegação? Não existe, não há, beleza? Certinha a estrutura. Lembra que no lugar do HTTP eu poderia ter o HTTPS, ou qualquer outro protocolo que o meu navegador desse suporte, como o FTP, por exemplo, também funciona no navegador sem dificuldade. Deixa eu ver se tem algum peguinha, algo para eu poder somar. Não, tá tranquilo, tá? Ah, só uma coisa. Se eu não digitar o HTTP, se eu não digitar o www, diversos sites entrarão só do acesso de forma abreviada, o nb.br, por exemplo. Mas não é regra que isso vai funcionar. Isso depende do quê? Da configuração do DNS, e isso depende também da idade daquele navegador. Se o navegador que está usando, o programa necessário para navegar, você está usando um navegador antigo, ele não vai auto-preencher esses valores. Mas não cai no peguinha da banca que o HTTP está em desuso só porque você não tem que digitar por completo para entrar na web. Você coloca só o endereço dali para frente e ele preenche para você. Mas lembra, quem preenche automático é o navegador moderno, beleza? Não é regra que todo navegador fará, os antigos não farão. Os novos sim, mas os antigos não farão. 18. A respeito dos conceitos básicos de internet e intranet, protocolos, ferramentas e aplicativos, julguem os itens seguintes. A implementação do protocolo HTTPS é realizada introduzindo-se uma nova camada no modelo TCP/IP, camada SSL ou TLS, posicionada entre as camadas de transporte e de rede. Você lembra disso? Camada de aplicação, camada de transporte, camada de rede e a camada de acesso à rede. Olha o que ele disse, que o SSL e o TLS formarão uma nova camada, e ele diz onde ficarão. Elas ficarão posicionadas entre a camada de transporte e a camada de rede. Ele falou isso, ó, SSL, TLS. Por enquanto, é uma pergunta, tá? Vamos ver, na verdade é uma afirmação da banca, para a gente é uma pergunta, já que a gente tem que julgar o item, né? Então, aplicação, transporte, rede ou internet, que é a interligação de rede, e aqui o acesso à rede. Legal. Certo ou errado para a informação da banca? Tá errado. E tá errado por quê? Porque ele posicionou mal isso aqui. Sério? Mas existe mesmo essa camada adicional segura? Existe. Essa camada adicional segura, ela tá aqui. Como assim, Mafra? Camada adicional segura? Ó, o que acontece? O protocolo HTTP, ele tá na camada de aplicação. Se ele quer criptografar, ele tem que usar um protocolo da camada de baixo, que é uma subcamada da camada de aplicação. Ele não cria uma camada independente, é uma subcamada da camada de aplicação. Então, o HTTP vem aqui para criptografar os dados transmitidos e transporta esses dados criptografados.
aí eles vão ser, obviamente, identificados na camada de rede e transmitidos, convertendo a parte lógica, a parte física, na camada de acesso à rede. Legal. Se você pegar essa estrutura, o SSL e o TLS, eles ficam aqui porque eles aguardam o que passam de cima para criptografar e mandar a informação já criptografada. Então, se você pegar a sigla SSL, verá que os dois, obviamente, no TLS e no SSL, tem a letra L, não tem? Ó, SSL, letra L, e a gente tem o TLS, o TLS. Deixa eu formar aqui, ó. Aqui, ó, TLS e o SSL. Ficou bagunçado aqui, mas dá para ver. Por que os dois têm a letra L na sua sigla? Porque L em português, L não, né? Layer em português significa camada. Então, SSL é Security Socket Layer, camada de conexão segura. E aqui é camada de transporte, Transport Layer Security, camada de transporte seguro. De fato, eles criam uma subcamada. O problema da questão foi onde a banca encaixou essa camada. Não é entre a camada de transporte e a camada de rede, e sim entre a camada de aplicação e a camada de transporte. Beleza? Maldade, né? Tinha um pouco de verdade, mas maldosa a questão. Olha 19, já salto para cá. No acesso a uma página da internet, é comum a utilização do protocolo HTTP, beleza, que no Internet Explorer pode ser visualizado no canto esquerdo da barra de endereços. Legal? Em sítios seguros, normalmente ocorre a substituição desse protocolo pelo HTTPS, que utiliza por padrão criptografia e protocolo TCP/IP na porta 80. Não, tá errado. Que história é essa de porta, Mafra? Cada protocolo trabalha com uma porta. Em alguns casos, trabalham com duas, tá? O HTTP é quem trabalha com a porta 80. Já o HTTPS trabalha na porta 443. Cada um tem a sua própria porta para transmitir dados. Alguns protocolos trabalham com duas simultaneamente. Exemplo, o FTP, que é um protocolo para transferência de arquivos, que trabalha com a porta 20 e com a porta 21. O protocolo SMTP, para envio de e-mail e comunicação entre máquinas, então recebimento de servidores, trabalha com a porta 25. Só que ela foi bloqueada, não tem sido usada porque não faz autenticação de quem envia o e-mail. Então hoje ele trabalha com a porta 587, autenticando quem está mandando e-mail, ou a porta 465. Mesma coisa para o POP, que trabalha com a porta 110 ou a porta 995 quando segura. Mesma coisa para o IMAP, porta 143. Então, lembra, essas portas podem ser do tipo TCP ou UDP. Se o serviço for confiável, estabelecer conexão, verificar o status da conexão, entregar na ordem sem erro, ele vai usar o TCP, porque é um protocolo controlado para transporte. Já o UDP, ele é mais simples, mais rápido, mas ele não garante a entrega, porque ele não é confiável. Não cria seção entre as máquinas, não se apresenta. Por isso que ele é, repito, não confiável. Aqui terão 65.536 portas. E aqui terão 65.536 portas. Na prática, não vai até o número 536 mil. Não vai. Por quê? Não, 536. Por que não vai? Porque ele vai trabalhar da porta 0 até a porta 65.535. Então, se eu olhar todas, vão dar 65.516, mas não tem a porta 65.516, tá? Ele, óbvio, conta a porta 0. Várias portas são reservadas, várias portas são abertas a qualquer aplicação. Quais são importantes? As mais importantes são as primeiras 1023, porque são usadas pelos serviços de internet. Ah, então eu tenho que decorá-las? Tá doido? Decorá-las? De jeito nenhum. Mas pelo menos quando aparecer um protocolo de aplicação, pelo menos saiba a porta dele. Só dos de aplicação. Isso não cabe para o IP. Isso não cabe para o TCP, para o UDP. Só os de aplicação. Saiba a porta dele. Pelo menos isso, repito, vai te salvar contra a maldade da banca. Quer ver? Isso cai em prova, não é invenção da minha mente criativa. Olha a questão 20. Julgue o próximo item, referente aos protocolos seguros. O HTTPS, um protocolo seguro para transmissão de hipertexto,
é executado sobre uma camada que usa o protocolo SSL-TLS e utiliza porta 443. Cara, alguém que não sabe isso, lê essa questão e fala, meu Deus, que grau absurdo de dificuldade. Fih, mas aqui é adelante, cara. HTTPS, protocolo seguro, todo mundo sabe disso. Transmite hipertexto? Perfeito, nem todo mundo sabe, a gente sabe. Sobre uma camada que usa protocolo SSL-TLS? Show, aí já um número pequeno sabe disso. Porta 443? Só nós sabemos. Sim, perfeita informação, questão tá certa. Beleza? Nem vou gastar tempo com ela. Mas, Polícia Civil do DF. Isso não cai em prova. Olha lá. Diversos protocolos são utilizados em uma comunicação pela internet, mas apenas alguns deles contribuem para a segurança da comunicação. A esse respeito, julguem o item seguinte. Os protocolos TLS, Transport Layer Security, e SSL, Security Socket Layer, possuem propriedades criptográficas que permitem assegurar a confidencialidade e a integridade da comunicação. Ou seja, eles vão embaralhar a informação usando grafia escondida, que permitem assim garantir que só quem terá o acesso à informação será, obviamente, quem tiver autorização, estiver dentro da criptografia, garantindo que a informação não será alterada entre, obviamente, o cliente e o servidor e o cliente. Perfeita informação do CESP para a Polícia Civil do DF, beleza? Importante para a gente. Já vou sair desse assunto, olha aqui. Os navegadores de internet como Internet Explorer ou Firefox permitem que sejam abertas quaisquer páginas que sejam no formato de arquivo denominado .http. É assim o formato de arquivo, gente? Não, o formato de arquivo é .html. Já vi gente reclamar, falar, não, professor, formato de arquivo, tira o ponto aí, é HTTP. Gente, HTTP não é formato de arquivo. HTTP é o protocolo que transfere o hipertexto. O formato de arquivo é HTML. Pode estar abreviado HTML, mas esse é o formato de arquivo e não HTTP. Errada a questão. Segue. Olha aqui. Para converter, estou indo nas explicações e encaixando o contexto, tá? Vai comigo, tá tranquilaço. Para converter um documento do Word em uma página web de arquivo único, deve salvar o documento com a extensão HTML ou HTML. Vou voltar. Acabamos de ver HTML ou HTML como sendo o formato das páginas da web. Legal. Aí a banca vem e coloca essa questão encaixando uma conversão de documentos do Word. Pergunta. É possível salvar um documento do Word, que naturalmente na versão 2010 é DocX, é possível salvar um documento do Word como HTML, abrevio HTML? É possível ou não é? Perfeitamente possível. Então a questão está certa? Não, ela está errada. Por que ela está errada? Por conta de uma única palavra. Olha que palavra é essa? A palavra único. Único. Cara, olha o grau de maldade. Quando o CESP disse arquivo único, se ele não dissesse único, um arquivo deve salvar uma página web, salvar um arquivo, página web, salvar como HTML, estaria perfeita. Ao falar único, não está perfeita não. Sabe por quê? Se você salvar o documento do Word como HTML, estou criando situação hipotética, ele vai criar o arquivo que você der nome, .html, e vai criar uma pasta para pegar as possíveis imagens que estejam dentro desse arquivo e armazenar na pasta. Então ele vai criar duas coisas, arquivo e pasta, e não um arquivo único, como ele pediu aqui. Para criar um arquivo único, olha a maldade, aí a gente vai criar um arquivo MHTML. E o MHTML, M vem de múltiplos. Por quê? Ele não vai criar separado. Não vai ter uma pasta separada. Os múltiplos arquivos vão estar em um único arquivo. Então vai estar tudo aqui dentro. Nossa, o grau de maldade da banca sobre isso. Mafra, não acredito na informação. Bicho, aqui a gente prova. Opa, se eu conseguir abrir o Word, escrevi errado aqui o comando para abrir o Word. Vamos fazer uma bagunça aqui só para divertir tua tela. Olha lá, abri o Word. Abri o Word aqui em English, o Word, sem problema, a gente domina diversos idiomas. Aqui, ó, indo ao Word, vou aproximar aqui da estrutura e vou mostrar que há diferença. Aqui, ó, Single File Web Page. Aqui é a ideia do MHTML, tá? Ele não está mostrando as extensões aqui, porque ele não está configurado para mostrar as extensões. Aonde eu vou para mostrar as extensões? Eu vou em opções de pasta. Ah, o cara vai hackear o computador aqui do Adelante. Vou mudar as configurações aqui e vou pedir para ele
mostrar as configurações das extensões. Localiza? Aqui, ó. Só arrumar isso aqui para você poder ver o que eu estou mostrando, senão vai parecer que eu não estou mostrando certo a informação. Olha lá, as extensões apareceram como mágica. Aqui, ó, padrão é DocX. Quero ver a extensão HTML, que é o HTML aqui abreviado, não tem problema, web page. Agora olha single file page, ou seja, single file web page, um arquivo único. Olha o que eu te falei, MHTML. Tá aqui abreviando MHTML, não tem problema, mas no formato que tá. Por isso que é bom ter essas manhãzinhas para você, obviamente, aprender. O mesmo você pode fazer pelo navegador. O navegador também pode salvar arquivos HTML abertos em qualquer navegador sem internet. Posso salvar uma página da web na minha máquina e abrir localmente. Posso sim. Olha aí, questão de prova. 24. Acerca de programas de navegação, correio eletrônico, julgue um item. As páginas web construídas para serem acessadas por determinado navegador podem ser acessadas por outros navegadores. Legal. Você construir para um, posso abrir no outro. Beleza, isso é comum a qualquer navegador. Desde que tenham sido criados em linguagem de documentos de hipertexto. Beleza. Como HTML e XML. Legal. Sempre a banca encaixando uma siglazinha ali para tentar derrubar a galera. Entenda, as duas linguagens são da web mesmo, não tem problema. O XML é muito importante para quem faz concursos que tenha lá no edital metadados. Quem faz concurso, por exemplo, da Polícia Civil, Polícia Federal, que a banca bota metadados. Metadados são informações sobre dados, dados sobre dados, você sabe disso. Informações que trazem orientações sobre os dados, que facilitam na indexação, na pesquisa, na organização, no arquivamento desses dados. Tem vários tipos de metadados, descritivos, administrativos, técnicos, tem vários. Mas só entenda assim, ó. XML é uma extensão de um arquivo que traz uma padronização para as marcações. XML é um formato que traz dentro dele orientações para metadados, ou seja, padroniza os metadados no seu formato. Tanto XML quanto HTML trabalham com metas, então os dois podem ter metadados lá dentro, não tem problema. Mas o HTML ele serve para formatação, para organização. Então, ele vai servir para exibição dos dados. Já o XML, ele serve para transporte de dados. Como assim transporte? A instituição tem um sistema A e quer fazer uma migração para o sistema B. Os sistemas não são compatíveis. Meu Deus, que solução trazer para esses sistemas? Eu posso exportar do sistema A XML e importar para o sistema B XML. O sistema A e o B nem saberão que ambos existem, mas eles conseguem importar e exportar a organização dada para transporte de dados na extensão XML. Parece que tem vários esquemas de XML que padronizam a sua orientação. Gabarito está certo, vamos para a próxima. Protocolo DNS, entre outras funcionalidades, transforma o nome em endereço MAC da placa de rede. Questão da PM do Maranhão, Banca CESP, DNS, demos uma pincelada nele, sistema de nome de domínio, MAC, já falamos sobre a ideia de endereço físico vinculado à placa de rede dos dispositivos. Vamos ler para entender onde ele encaixou as duas siglas. Protocolo DNS, entre outras funcionalidades, transforma nome. Beleza. Endereço MAC, não tão beleza assim. O DNS não tem papel de transformar o nome em MAC. A gente sabe que o DNS tem um papel de transformar o nome em IP. E pode transformar o IP em nome se eu estiver falando DNS reverso. Tá? Então quem faz isso é o DNS. Quem vai criar a tabela entre IP e MAC é o protocolo ARP e não o DNS, que é um protocolo de aplicação que faz a resolução de nomes. Então a banca foi maldosa, muito capciosa, estilo CESP, vinculando uma sigla que é da placa de rede com um protocolo que tem o papel de resolver nomes e, obviamente, embaralhando a cabeça de muita gente. A nossa não, a gente vai bem nessas informações. Olha 26. Julguem os itens subsequentes relativos à arquitetura e a protocolos de internet. O DNS, Domain Name System, é uma base de dados distribuída, armazenada em uma hierarquia de servidores, responsável pela tradução de identificadores mnemônicos de hosts, como, por exemplo, cesp.nb.br para endereços IPs. Beleza, ela usa nomes para o IP, já que estes são necessários para roteadores encaminharem corretamente os pacotes. Perfeito, essa não tem briga, essa está certo. Os equipamentos que obviamente trafegarão dados pela rede
baseada em IP terão orientações numéricas. Então aqui vai mandar como base no IP. O que o roteador vai fazer? O roteador vai pegar esse IP, converter no MAC, criando a tabelinha, e fazer a conversão para o dispositivo que está lá do outro lado. Quando essa informação chegar, basicamente ele manda um OK, dependendo do protocolo que transporta os dados, ou ignora o OK, dependendo, óbvio, também do protocolo que transporta os dados. TCP, ele confirma. O DP, ele não confirma, não. Mas beleza, até aí não tem problema, tráfego de dados numa rede de computadores. A grande questão é, e se eu quiser usar um nome? Quando eu quero usar um nome, eu pergunto para alguém, antes de ir para o IP deste nome, aonde está o nome. Eu não sei aonde está o nome, então eu faço uma pergunta baseada no nome que eu preenchi, como por exemplo, cesp.nb.br. Essa pergunta vai para servidores DNS. Esse servidor DNS descobre o nome, mesmo que ele não saiba, ele pode perguntar para outros servidores, hierarquicamente falando, da estrutura DNS, um deles saberá, informará o IP para ele informará o IP para a máquina que fez a requisição e aí sim ela navega até aquele endereço IP. Então, o DNS é necessário quando se faz uso de serviços por meio de nomes, por meio da rede de computadores da rede internet. Mais uma de DNS aí. Polícia Federal. Julguem o item subsequente relativo à rede de computadores. DNS é um protocolo da camada de aplicação, beleza, que usa o UDP. Legal. Com o UDP, a apresentação entre as entidades remetentes e destinatário da camada de transporte antes do envio. Não. Essa apresentação seria uma apresentação no sentido de confirmar que a comunicação foi estabelecida, se apresentando e orientando a conexão para que a entrega seja feita na ordem. Não existe essa orientação, tá? Por padrão, o DNS trabalha com o UDP. O DNS ele pode trabalhar com o TCP também? Pode. Mas ele vai trabalhar com o TCP quando ele fizer a troca de zonas entre os servidores DNS. Na nossa máquina, para resolução de nomes, ele vai trabalhar só com o protocolo não orientado UDP. Então, quando a banca estava dizendo, vamos cortar a questão aqui, quando a banca estava dizendo, até aqui, ó, antes do ALI, DNS é o protocolo de camada de aplicação que usa o UDP com... o DP tem que ser aqui, desculpa, porque ali estava repetido, ali iria incrementar já a segunda parte da questão. Você fala, DNS é o protocolo de camada de aplicação que usa o DP? Beleza, estava certo, tá? Usa exclusivamente o DP? Repito, no processo de resolução de nomes, ele usa o DP. No processo de transferência de zonas, onde ele vai usar a identificação da estrutura de servidores DNS para montar essa teia hierárquica de máquinas responsável pelos nomes, aí é que ele usa o TCP lá. Então, na prática, entre a nossa máquina e o servidor de nomes, o DP. Entre eles, servidores de nomes lá, que ele trabalha também com TCP para orientar essa conexão. A questão está toda errada, porque o UDP, repito, ele não faz apresentação entre remetente e destinatário. Legal. Ó, uma questão de VoIP, é importante. O VoIP é Voice over IP, voz sobre IP. Também conhecido como telefonia IP, é um sistema que permite transmitir chamadas telefônicas de voz por meio de uma rede IP, com reduzido custo de chamada, flexibilidade para expansão da rede e possibilidade de novos serviços. Com referência a esse assunto, julguem o item subsecutivo. Legal. Antes de ser a questão, porque a questão é só isso, vamos brigar com a banca, pelo menos aqui, só para enriquecer nosso conteúdo? Lembra, quando eu falo que o VoIP, também conhecido como telefonia IP, cuidado, tá? Cuidado porque o VoIP e a telefonia IP não são sinônimos. Quando você faz telefonia IP, você acaba fazendo um serviço de voz sobre IP. Mas o VoIP se baseia em software e a telefonia IP se baseia em hardware, tá? Então, repito, eles não são sinônimos nessa estrutura. Legal? Beleza. Vamos à questão. A ideia básica do VoIP consiste em transformar sinais de áudio analógicos, legal, a voz humana é um sinal analógico, em sinais digitais, legal, para poder transmitir pelo IP, que pode ser transmitido por meio de qualquer rede de computadores fundamentadas em IP. Perfeita questão. Perfeita questão. Lembra, a voz humana é analógica. O VoIP faz o roteamento da voz humana e converte essa voz em pacotes de dados zeros e uns. Esses pacotes de dados zeros e uns serão basicamente convertidos novamente lá para, obviamente, chegar ao computador de destino como sendo digital de novo e na caixa de som o analógico, tá? Tenho mais de VoIP aqui. Em chamadas VoIP, já fui para cá.
A transmissão de voz é bem mais eficiente do que em chamadas feitas pelo telefone tradicional. Se você pegar telefone tradicional, um telefone linha fixa aqui, e outro telefone linha fixa, eles trabalham por comutação de serviço, comutação de circuito. Toda vez eu falo de serviço. Comutação de circuito. Então, diferentes centrais telefônicas, as operadoras, vão travando o meio para que o meio de comunicação, a ligação telefônica, fique fixa. Ele vai ocupar o meio de comunicação entre as duas linhas, a linha daqui com a linha de cá. Por que eu digo que o VoIP é muito mais eficiente e eu aceito essa informação? Porque o VoIP, ele permite fazer uma chamada e não ocupar aquele meio. Eu posso fazer a comutação de pacote e fazer uma chamada simultânea com diferentes dispositivos. Então eu consigo chamar diferentes dispositivos sem custo pela ligação que eu estou fazendo, obviamente se os dispositivos também usarem VoIP, não linhas comuns, senão me cobrariam pela transferência do VoIP para uma linha de circuito, tá? Então eu posso chamar diferentes dispositivos, fazer chamadas de áudio e de vídeo usando a comutação de pacotes sem ocupar a linha telefônica. Então aqui é a telefonia comum. Aqui embaixo é a voz sobre IP, que é muito mais eficiente, de custo baixíssimo ou custo zero, dependendo de como esteja, obviamente, a minha relação com o provedor. Mais de VoIP é importante, tanto que ele botou aqui, ó, VoIP e telefonia IP. Ó, já separou aqui, VoIP é uma coisa, telefonia IP é outra, beleza? Telefonia IP é mais cara, se baseia em hardware. Telefonia, a VoIP, a voz sobre IP, baseia-se em software. Aí você pode pensar em softwares fazendo isso. O mais popular em prova é o Skype, por exemplo. Mas o WhatsApp faz isso também, beleza? Em VoIP, um codec ou codificador-decodificador, codificador-decodificador, converte sinais de áudio em forma digital, compactada para transmissão e, em seguida, em sinal de áudio descompactado para retorno. Perfeito. Muita gente não sabe o que é codec. Olha para mim, por gentileza. Tempão que você não olha para mim, né? Eu só fico na tela lá explicando. Também você não fica com saudade de mim. Grande coisa ficar olhando para mim. É só para explicar, olhando nos seus olhos, dá para ver o brilho dele daqui. E sim, você vai longe, vai aonde você quiser, mas vá bem, vá feliz, tá? Entenda uma coisa, quando eu falo sobre codec, eu falo simplesmente sobre algoritmos que embaralham os dados para transmiti-los. Então, fazer a transmissão e dependendo do algoritmo, eu posso ter perda ou não ter perda. Depende. Alguns tipos de codecs têm perdas, outros não têm. Então, eu vou ter os dois tipos de codecs, isso é importante porque cai no tópico sobre dispositivos de áudio e vídeo, tá? Transmissão de áudio e vídeo. Então, codecs com perda terão, obviamente, a perda ou na imagem ou na qualidade sonora, mas transmitirão a informação de forma mais leve, em uma streaming, por exemplo, que é um fluxo de mídia em português. Já viu streaming, né? Fluxo de mídia é o que a gente está vendo aqui agora. Ao assistir a aula, você não tem que esperar que a aula inteira carregue para depois começar a assistir. À medida que ela vai sendo descarregada, você já vai assistindo. Se a sua internet está muito ruim, ela vai parar depois de um tempo, aí vai seguir e assim por diante. Mas se a internet estiver boa, obviamente ele vai carregando e mais rápido carrega do que você assiste. Com isso, óbvio, você consegue ter esse tempo, real tempo, de assistir enquanto o download é feito, tá? Então, repito, streaming, fluxo de mídia, o codec que ele usa, diferentes codecs, podem ter perda ou não. Codecs com perda, obviamente, perderão qualidade na imagem, perderão qualidade no som, mas irão compactar a informação para transmitir de forma mais leve. E os sem perdas, obviamente, consumirão mais dados, depende do formato, mas consumirão mais dados do plano de dados, mas não perderão a qualidade, beleza? Então, codec certinho, codificador, decodificador, volta para lá para confirmar comigo. Beleza, compacta a transmissão, em seguida sinal de áudio, descompactado para o retorno. Show de bola. Vamos mais para fechar aqui o bloco, vamos mais. Julgue o seguinte item a respeito dos requisitos de ações para assegurar a qualidade de serviço. Aqui é a sigla de Quality of Service, tá? São medidas para garantir qualidade no serviço de comunicação. Isso aí também pode ser ativado em alguns equipamentos roteadores para ele garantir a transmissão. Legal, vamos lá mais uma aí. Alta confiabilidade representada por baixa taxa de perda de pacotes é requisito essencial para serviço de e-mail. Legal, tem que garantir baixa perda de pacotes, é importante para e-mail. Mas não tão importante para serviços em tempo real, como o VoIP. Verdade, o VoIP pode perder dados, não está tão preocupado, porque ele está transmitindo em tempo real. Então, óbvio, nem sempre ele pode esperar a transmissão acontecer. O que acontece? O VoIP ele vai transmitir com um protocolo mais rápido.
que é o protocolo UDP. Ele é não confiável. Aí você fala, se esse VoIP é não confiável, é capaz dele perder muita instrução. Para que ele não perca, ele trabalha por cima de um protocolo que vai tentar garantir essa comunicação. Então a gente vai ter aqui um real-time protocolo, um protocolo de tempo real, e um protocolo de controle de tempo real. Então o real-time protocol vai fazer a transmissão e o protocolo RTCP vai verificar de tempo em tempo se as pessoas estão recebendo a comunicação. Meu Deus, que informação técnica! Te mostro aqui, ó. Olha 31. Serviços como VoIP necessitam de um protocolo de tempo real. Necessitam mesmo. Aí olha aqui ele encaixando a questão. TCP/IP. TCP/IP não é um protocolo, é um conjunto de protocolos. Não está certo. O VoIP necessita de um protocolo de tempo real. Esse protocolo de tempo real, Real Time Protocol, é o RTP. Sério, Mafra, isso é um protocolo? É sim, essa tá errada. Nossa, mas que questão absurda. Legal, espera essa aqui para você ver que mais absurdo ainda. Olha aqui. A arquitetura RTP, Real Time Protocol, inclui o protocolo RTCP, Real Time Control Protocol, que tem por finalidade monitorar o atraso e a qualidade de voz. Caraca, a explicação foi encaixando em questões. E tá certa a informação. Realmente, sistemas de VoIP, olha aqui, ó, no enunciado tá lá, utilizam protocolos de tempo real. Esse protocolo utiliza um de controle para ir verificando se está tendo de fato um delay que esteja atrapalhando a comunicação, se a qualidade está chegando de forma que pelo menos seja audível do outro lado. Então tá certa a informação. Lembrando que o VoIP também trabalha com outros protocolos, como o protocolo SIP. Nossa, mais sigla, que porre! Monta a tua tabela aí, você vai bem se fizer assim. Quem que é o protocolo SIP? O protocolo SIP é responsável por criar sessões, ou seja, de estabelecer a comunicação entre quem ingressa na chamada VoIP. Então ele que estabelece a sessão. E repito, o RTP faz a transmissão em tempo real e o RTCP trabalha não transmitindo, mas fazendo o controle e avisando para o RTP, tá ruim, tá bom, manda mais, manda menos, segura um pouco, tá? A ideia é, óbvio, de perder ou aumentar a qualidade na transmissão baseado na rede. Última dessa para fechar esse bloco aqui, ó. Reparou que eu fui mudando de vários anos, né? 2018, 2018, 2018, agora eu vou lá atrás, 2010, mas no mesmo assunto, tá? Só para você fechar o contexto da banca sobre isso. Cerca de protocolo utilizado na transmissão de voz, julguem os itens. O RTCP, Real Time Control Protocol, é um protocolo usado na transferência de mídias de áudio e vídeo, mais eficiente que o RTP. Peraí, como assim? Não, o RTP é quem transmite e não o RTCP. Ué, professor, mas o RTCP não é de transmissão controlada? Não. O RTCP ele vai controlar o que o RTP está transmitindo. Então, ele vai fazer um controle para orientar o RTP. Manda brasa, segura, manda brasa, baixa a qualidade, aumenta, tá, o fluxo está bom, não tem congestionamento. Então, ele não é mais eficiente na transmissão. Quem faz a transmissão é o RTP. E ele faz o controle avisando para ele quando está bom ou quando não está boa a transmissão. Beleza? Olha para mim. Fecho esse bloco aqui e a gente depois volta com mais informações. Vai, dá uma relaxada e volta já já, regenerado, digamos assim. Valeu, galera.